Oi, Tite, boa tarde, boa sorte. Ricardo Lai, Grupo Globo. Todo treinador que é apresentado aqui no Flamengo, né, sempre tem o grande desafio, pelo menos, e é questionado sobre isso, de ver Gabigol e Pedro juntos, né? O Dorival conseguiu fazer isso, mas não tinha o Bruno Henrique na época, né? Estava lesionado. Aí eu te pergunto, você nesse primeiro momento pensa num Flamengo com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos? É possível? O time fica competitivo? Possível é mais competitividade? Como reforçar o meio de campo? Como jogar dessa maneira? Obrigado. Boa tarde, Lai. Parcialmente eu posso te responder. Eu conversei com o Gabi e com o Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter naquilo que é uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Tite, aqui, boa tarde. Rafael Marques, da ESPN. Você falou já sobre a questão em cima do discurso do presidente Rodolfo Landim, e já algumas vezes, nesse pouco tempo de coletivo, você falou sobre 2024. Então, a pergunta tem a ver com essa projeção. São 6 contratos, aliás, 5, né, que terminam agora, e o Gabigol que não termina agora, mas já está havendo uma conversa, algum entendimento, para poder antecipar uma negociação futura de um contrato que vai até o final do ano que vem. Você está participando diretamente disso? Você pediu alguns jogadores? E aqueles que têm os contratos terminando agora, mas que não tiveram uma performance muito satisfatória tecnicamente esse ano, como o caso de Rodrigo Caio, Davi Luiz e até o próprio Felipe Luiz, que muitas vezes ficou fora. Você está participando dessas decisões para o ano que vem? Rafael, o técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Eu fui perguntado se, eu acho que foi pela Flá TV, se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Ninguém chega em contato comigo se não passa pelo Gilmar Veloz, pelo Gil. Por quê? Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Tudo bem, Tite? Aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui. Tudo bem? Você falou brevemente sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique. Conhecendo você, conhecendo o seu trabalho, a gente sabe que toda essa relação com o Gabigol é muito mais do outro lado de tudo que foi falado do que do seu lado. Mas acho que gerou uma grande expectativa do torcedor esse encontro. Você falou que já teve uma conversa, ele acabou ficando fora da lista da Copa. Não sei se para o jogador teve alguma mágoa. Nessa conversa de vocês entraram no tema? Aline, eu conversei com ele, sim. Interessante que a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente, ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora a gente vai ver atrás do pano, né, do bastidor. Então nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô, outro com o jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas, tranquilo em relação a isso. Boa tarde, Tite. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Prazer te ver. Tite, o Flamengo esse ano, né, ano de 2023, não conseguiu conquistar nenhum título. Você entra agora nesse trabalho, né, seu contrato é até 2024. E eu queria saber, assim, pensando de uma forma bem objetiva, né, o Flamengo, o que você quer conquistar com o Flamengo? A sua prioridade, brasileiro, Copas, para deixar seu nome na história do Flamengo? Patrícia, inicialmente nós tínhamos a ideia de ser um contrato mais longo, porque eu acredito numa vigência de um trabalho a médio e longo prazo. Todos os trabalhos, as conquistas, e eu me orgulho delas,
elas sempre tiveram um início, meio e fim. E aí ela tem uma marca importante. Aí a gente consegue implementar. Mas eu sei também que a realidade do futebol brasileiro, ela, por vezes, não te permite, mas permite a eles aquilo que é o tempo da própria direção. Não é um tempo superior a esse. Então, há a coerência nesse aspecto daquilo que a gente ajustou. O objetivo principal é a classificação para a Libertadores já, direto. Tite, aqui, Tati, da Band. Você falou sobre um ajuste de datas, enfim, pensando em 2024. Eu queria que você falasse o que te chamou a atenção no projeto do Flamengo, já que os próprios dirigentes aí disseram, é o Tite, tem sempre vários clubes que estão de olho em você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto do Flamengo, o que te interessou, o que te chamou mais atenção para você tomar essa decisão. 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano, mas sim, uma necessidade do clube, sim, e daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora, e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei, eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, e que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto, tem um conjunto muito grande. Tite, boa tarde, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nesse elenco do Flamengo tem alguns jogadores com quem você já trabalhou, dentre eles o Everton Cebolinha, um jogador que para muita gente viveu um último grande momento com você na seleção naquela Copa América de 2019 e depois, para muita gente, ele não conseguiu repetir aquele nível de futebol. Hoje, desde o começo da temporada, melhor dizendo, na maioria das vezes é um atleta que fica mais no banco que entre os titulares e que nem sempre consegue corresponder ao que se espera, pelo menos é a crítica de fora para dentro. Queria que você falasse um pouco sobre ele e sobre a sua expectativa de recuperar esse jogador e dar mais uma oportunidade para o Flamengo, tendo um atleta que, com você na seleção, conseguiu se destacar. Obrigado. É um grande momento. O presidente Landim participou desse momento da conquista da Copa América, e ele foi um destaque, sim. Eu vou pegar nas palavras que o Pedro teve quando nós conversamos, eu e ele, e aí me permito. Algumas coisas eu levo a público, outras elas são também do bastidor, mas essa me permite. Eu perguntei para eles como é que vocês podem contribuir um com o outro, Pedro e Gabi. E o Pedro falou para mim, disse, a gente competindo e elevando cada vez mais o nível técnico dentro dos treinos e nos jogos, a gente vai estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que eu acredito, serve também para o Everton.